Era uma noite cinzenta e fria de abril de 1945. As bombas tremiam o solo de Berlim e os ecos da destruição se espalhavam pelos corredores úmidos do Führerbunker. Lá dentro, entre paredes de concreto carregadas de medo, paranoia e desespero, Adolf, o homem que arrastara o mundo para o caos da guerra, encontrava-se só. O silêncio do bunker era estranho. A poucos metros da superfície, o mundo ardia em fúria. Mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. Seus generais já haviam perdido a esperança. A derrota era inevitável. O Terceiro Reich ruía. Hitler, cansado e encurvado, observava a chama trêmula de uma vela. Aquele homem, outrora símbolo de poder e arrogância, agora era apenas a sombra de si mesmo. O que poucos sabem ou ousam imaginar é que naquele abismo da existência, algo inesperado aconteceu. Conta-se que, nas últimas horas de sua vida, enquanto refletia sobre tudo o que fizera, uma dúvida começou a corroer sua mente como ácido. E se tudo isso estiver errado? E se houver um Deus justo e amoroso? E se o inferno for real? Essas perguntas, simples para muitos, eram profundas demais para um homem que passara décadas rejeitando qualquer forma de compaixão divina. Durante toda a sua trajetória, Hitler usou uma visão distorcida da fé para justificar horrores. Mas naquela noite, em meio ao desespero e abandono, seus olhos caíram sobre um antigo Novo Testamento que um dos soldados deixara para trás. Era uma Bíblia gasta, com páginas amareladas. Ele hesitou. Suas mãos tremiam. Algo dentro dele resistia. O orgulho, talvez. Mas a angústia era maior. Ao abrir ao acaso, seus olhos encontraram as palavras de Lucas 23, 42 a 43. Então disseste, Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas palavras, ditas ao ladrão na cruz, cortaram seu coração como lâmina. Aquele ladrão, um criminoso, condenado, envergonhado, alguém sem tempo para boas obras, sem espaço para redenção humana. Mas Jesus não pediu provas, não exigiu penitência longa, apenas olhou para o coração arrependido e ofereceu salvação. Hitler fechou os olhos. Pela primeira vez em décadas, chorou. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, caindo no tecido de seu uniforme manchado pela história. Era tarde demais para tudo, menos para a graça. Naquele momento, sozinho em sua cova subterrânea, ele sussurrou algo que poucos imaginariam sair de seus lábios. Jesus, se tu realmente és quem disseste ser, salva-me. Não mereço, mas se até o ladrão na cruz pôde, então lembra-te de mim. Não houve trovões, nenhuma manifestação sobrenatural, mas como tantos pecadores ao longo dos séculos, ele creu. E segundo os fundamentos do Evangelho, aquele que crê, mesmo no último segundo, será salvo, não pelas obras, mas pela fé. Efésios 2, 8 a 9. É um pensamento perturbador, não é? Que alguém como Hitler possa ter sido alcançado pela graça. Que a mesma cruz que salvou um simples ladrão possa também ter se estendido até o coração de um ditador. Mas é exatamente isso que torna o amor de Deus tão escandaloso. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, antes de ser apóstolo, foi Saulo, perseguidor feroz dos cristãos. Era responsável por prisões e mortes, e ainda assim foi perdoado, transformado, elevado ao papel de mensageiro da própria graça que um dia tentou destruir. O mesmo Deus que usou um assassino como Moisés, um adúltero como Davi,
uma prostituta como Raabe e um traidor como Pedro, é o Deus que perdoa até o fim. A condição? Arrependimento verdadeiro. Fé sincera. É claro, esse relato não é histórico. Não há registros confiáveis que comprovem a conversão de Hitler antes de sua morte. Mas essa narrativa tem outro propósito: confrontar o coração do ouvinte. Até onde vai o amor de Deus? Será que colocamos limites ao que o sangue de Cristo pode purificar? Será que acreditamos inconscientemente que alguns pecados são grandes demais para a cruz? Que algumas pessoas estão fora do alcance da salvação? Jesus contou uma parábola, Mateus 21-16, sobre trabalhadores contratados em horários diferentes do dia, mas que ao final receberam o mesmo pagamento. Os que chegaram cedo murmuraram contra a graça, mas o dono da vinha respondeu: Amigo, não te faço injustiça. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? A salvação é um presente e o doador é soberano. Isso, no fundo, é o que mais nos incomoda. A justiça divina não funciona como a humana. Não é meritocrática. Não é racional. É baseada em um amor que ultrapassa entendimento. Efésios 3:19. Quando pensamos em Hitler, o sentimento natural é de repulsa. E com razão. Seus crimes foram hediondos. Mas o Evangelho não nos convida a julgar os mortos. Ele nos desafia a olhar para nós mesmos, a enxergar que aos olhos de Deus, todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória. Talvez você pense, eu jamais seria como ele. Mas e o ódio silencioso que carregamos? E o preconceito velado? E as vezes que negamos perdão, alimentamos orgulho, praticamos injustiça? Jesus disse que quem odeia seu irmão já comete assassinato no coração. 1 João 3:15. Nesse padrão, estamos todos condenados. Então, se a cruz não pode perdoar Hitler, será que pode me perdoar? E a você? A graça não é um aval para o mal, é a única esperança para o mal que habita até nos melhores de nós. E quando olhamos para a cruz, vemos não apenas o justo morrendo pelo injusto, mas o divino se entregando pelo desprezível. Essa história imaginada nos lembra que o Evangelho não é sobre justiça humana, é sobre redenção divina, sobre um Deus que amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo, sem exceção, não pereça. Não estamos aqui para reescrever a história, mas para relembrar que a história da salvação é mais escandalosa do que qualquer ficção e que não há abismo tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Mesmo no fundo de um bunker, mesmo às portas do inferno, mesmo no último suspiro. Talvez você tenha carregado consigo a ideia de que há pecados imperdoáveis, que há pessoas, ou até você mesmo, para quem não existe mais esperança. Mas hoje, esta história vem te lembrar. Enquanto há vida, há uma chance de redenção. Você pode estar no seu próprio bunker emocional, escondido, ferido, cheio de culpa, medo ou ódio, mas Jesus está batendo a porta. Não importa quão longe você tenha ido, Ele ainda estende a mão. Não espere o último momento. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de salvação. Se até o mais improvável pode ser alcançado, imagine o que Deus quer fazer com você. Compartilhe esta mensagem, não para glorificar uma ficção, mas para refletir sobre a profundidade da cruz. E lembre-se, o céu não será povoado por justos perfeitos, mas por pecadores alcançados pela graça. Você aceita essa graça hoje?